Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando, bem-vindos ao canal Estratégia Política e hoje falaremos um pouco sobre uma personalidade um tanto quanto polêmica, o deputado Jair Bolsonaro. Famoso por suas frases de impacto e suas opiniões nada ortodoxas, famoso também por alguns termos pejorativos de seus eleitores, que são classificados por bolsominions, entre outros, gerando uma grande polêmica aí. Entender também o que está por detrás dessa oratória, como é o pensamento, o posicionamento político desse profissional e que, de certa forma, tem mudado sim os padrões de populismo no Brasil. Mas sem mais delongas, vamos começar. Posicionamento político. Até dado esse vídeo, o Bolsonaro está em seu 6º mandato, representando atualmente 464 mil eleitores. E sua posição política pode ser classificada como clássico, pode ser entendida como clássico. Mas aí você, pequeno gafanhoto, vem e me pergunta, como assim clássico? Ele não é o representante da direita conservadora no país, aquele que vai mudar toda a forma de gestão pública, renovando os pensamentos existentes? Bem, na verdade não é bem assim, Se a gente entender um pouco de história, já vê que é o que tem de mais antigo no pensamento político moderno. E para explicar isso melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, a gente está falando agora da época feudal, o ser humano vivia em feudos ou em burgos, como aqueles centros comerciais feitos por burgueses, Nessa relação, parte de tudo que eles produziam era passado para o senhor feudal, ou futuramente para o reino, ou para os burgueses, no caso. E nessa relação, o mais importante era a proteção, que era uma necessidade básica do cidadão. Porque você pensa, o homem vivia naquela época que a gente pode chamar de estado de natureza. O que é o estado de natureza? O estado de natureza é um estado em que um homem que vive na lei do mais forte. A lei do mais forte é fácil de entender quando você pensa que tudo que você tem pode ser subtraído pelo mais forte. Então, se eu quero seu celular, basta eu ir lá pegá-lo. Se eu quero sua mulher, sua casa, qualquer coisa que seja, o poder físico, o poder político, o poder militar pode te subtrair essa propriedade. Então, a proteção é o mais importante, é o ente mais querido, por quem, no caso, paga impostos ou dá parte de sua riqueza para essa organização. Aí, nesse caso, é interessante a gente ver um pensador que é Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes vai entender isso de uma forma interessante, até com uma frase famosa que é: o homem é o lobo do próprio homem, entendendo essas necessidades do homem de segurança. E ele vai um pouco mais além, porque é necessário para o Estado garantir uma coisa chamada soberania. Porque além da segurança pública, eu conseguir ter uma relação entre poder sair de casa e ter minha segurança física garantida, minha propriedade garantida, eu tenho que garantir que agentes externos, outros países, também não invadam ou interfiram na minha economia interna. Então, quando a gente fala de soberania, a gente está falando aí de conseguir garantir que também não vai vir um outro país, ou um outro reino, no caso, na época, e vai interferir totalmente na minha economia ou até dizimar minha população inteira, no caso de guerras. Aí o que Hobbes vai dizer? Que o mais importante da segurança é garantir uma coisa chamada previsibilidade. O que é previsibilidade e por que ela é tão importante? Você imagina que, ao sair de casa, você deixa a sua casa, trancada, o que for, mas você sai fora do seu patrimônio e vai buscar um trabalho. E a partir do momento que você tem certeza que você vai voltar para casa, e essa casa vai continuar lá e vai continuar sendo sua, não vai ter outra família ocupando e não vai ser propriedade de outra pessoa, você vai ter um ambiente onde é previsível, você gera previsibilidade. Ou seja, eu vou sair de casa e não vou ser morto. Vou sair de casa e não vou ter um momento de instabilidade, de poder perder meu patrimônio. E a partir do momento que o Estado consegue garantir isso, a gente consegue ter esse ambiente de previsibilidade. Por que previsibilidade? Porque a partir do momento que eu consigo antecipar, de certa forma, o futuro, eu consigo me planejar melhor.
Então, a partir do momento que eu sei que minha casa não vai ser roubada, eu posso comprar outros imóveis, posso investir em imóveis, posso investir em outras propriedades, ampliar meu patrimônio, né? Então, é muito importante o Estado manter esse status quo de você poder garantir a propriedade, garantir o capital da população. Até porque a gente poder pensar a longo prazo, né? Não garantir só o hoje, né? A partir do momento que eu estou preocupado com a minha própria vida e minha alimentação, eu já não estou conseguindo preocupar também em pensar ações futuras. Estou pensando apenas no hoje, no presente, se eu vou viver ou não. Né? Então, esse é o pensamento clássico da gestão. E também o que não torna o Bolsonaro tão errado de pensar assim, porque se a gente imaginar que até hoje a gente não conseguiu garantir esse estado de previsibilidade, né? Nos grandes centros, por exemplo, a gente não consegue ter esse momento de sair de casa e ter a garantia que não vai ser roubado, nenhum bem nosso vai ser subtraído. Mas, para Hobbes, é o papel fundamental do Estado, garantir essa necessidade de segurança, né? Enfim, e tem um outro pensamento que é interessante dessa época, que é Rousseau, porque Rousseau estabelece o contrato social, né, que é aquele acordo tácito, ou seja, um acordo não assinado, aquele acordo que, a partir do momento de eu ter nascido naquela região, eu já estou suscetível às leis daquela região. Então, seria um acordo tácito entre o cidadão, assume como local de origem, o estado dele, em que ele vai estar suscetível a essas leis, podendo gerar esse estado de previsibilidade. E, no caso, o homem ele se abstém da natureza humana para poder viver em sociedade. Então é um período transitório aí, onde eu saio daquela época onde eu vivo à mercê da sorte, à mercê do mais forte, e mudo para um outro momento onde eu abstenho dessa natureza humana para poder viver numa sociedade civilizada, né? Aí fica fácil de entender, então, o raciocínio do Bolsonaro, né? É um raciocínio clássico onde o Estado precisa garantir sua população previsibilidade para viver sem muros, de portas abertas e andar na rua sem ter roubado e poder prever o futuro, né? Aí, séculos depois, a gente vai ver muitas outras coisas, né? Vai ver que até esse próprio poder acumular mais propriedade vai gerar outras relações entre explorado, explorador e várias outras visões que aí vai vir com Hegel, Marx e outros pensadores, e que não cabe atribuir isso a Bolsonaro, porque o Bolsonaro está numa visão muito mais primal do ser humano, que é essa garantia de segurança e garantia da estabilidade, né, política do Estado. Até é muito comum você ver alguns pensadores clássicos dizerem que quando o Estado não consegue garantir a segurança, ele é um Estado falido. Né? O Estado falido é aquele que não consegue garantir a segurança pública. É muito comum você escutar esse termo. Vocês podem até ver em alguns jornais, algumas revistas, vocês vão ler muito esse termo. O Estado está falido. Né? O Estado falido não quer dizer nada de questão de financeira, nesse caso. A visão clássica é o Estado que não consegue garantir a ordem. Porque se eu não consigo garantir a ordem, eu crio um estado de exceção. E isso é perigoso. Bem, vamos passar agora para os eleitores. Como funciona a cabeça dos eleitores de Bolsonaro? Para entender os eleitores, basta compreender que, na maioria das vezes, o voto surge de uma emoção. É engraçado você pensar nisso, mas muitas pessoas votam por um sentimento de mudança. Sabe, aquele sentimento que você vota querendo que mude alguma coisa, que seu voto tem um poder de mudança. Você deposita naquele voto uma palavra-chave, que é a esperança. Aí, para entender a esperança, a gente pensa, se eu tenho esperança que alguma coisa vai mudar, é porque eu não tenho certeza. E se eu não tenho certeza daquilo ali, remetendo a Kant, no caso, se eu não tenho certeza, eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo que aquilo não aconteça e eu não possa ter no caso, um mundo mais seguro. Eu tenho medo de que eu possa sair de casa e ser assaltado. Então, aquele medo, aquela insegurança, aquilo tudo gera um sentimento de esperança que amanhã vai ter um dia melhor. Esse sentimento de esperança, ele é grande motivador dos votos. As pessoas votam muito nisso. Votam aquele sentimento de mudança, aquele sentimento de esperança. Aí você vai ver uma faísca, um gatilho aí. Qual é a melhor forma de fomentar esse sentimento de esperança? É gerando o medo. O medo é a raiz da esperança. E qual a melhor forma de garantir o medo que não se for a segurança pública?
Então, a partir do momento que eu falo com as pessoas que elas estão num momento de caos, um momento de segurança, um momento que elas estão correndo de risco de vida, qualquer momento eu exacerbo demais essa ideia de que as pessoas estão vivendo um caos urbano. Esse medo vai gerar essa esperança que eu preciso. Então, um grande alimentador de voto, não só de Bolsonaro, né? A gente tem vários outros repórteres policiais aí de televisão que você vê que ganham votos assim, de forma absurda nessa mesma chave de sentimento. E garante bem o eleitorado, né? E logo no início de 2017, o Bolsonaro postou uma mensagem no Twitter que mostrava um gráfico que estabelecia qual era o padrão dos seus eleitores. E a gente vê que a maioria está na faixa salarial acima de 5 salários mínimos, né? Até inclusive é engraçado nessa pesquisa que abaixo de 5 salários mínimos a gente não encontra ninguém, né? Então, um voto zerado, 0%. Então, ficou meio até interessante. Mostrando que uma grande falha do eleitorado do Bolsonaro é ele, na minha opinião, né, mas por faltar de questões sociais, etc., ele acaba esquecendo uma parte desse eleitorado que podia ser bem aproveitado. E o discurso dele? O discurso de Bolsonaro, ele sabe que os eleitores são movidos pela esperança, ele sabe que eles têm esse sentimento de mudança e a insegurança que agarra eles, né? É aquela pessoa que vota no ímpeto. Até o perfil dos eleitores, você vê que são pessoas mais impulsivas, né? Porque a característica da impulsão, você ter essa insegurança, etc., né? Agora, fica evidenciado nos discursos políticos dele sempre a propagação do medo, a fomentação do medo na população, e é uma forma muito exacerbada. Não estou dizendo também que o Estado consegue garantir a segurança pública e nós estamos num ambiente seguro, mas você vê que é exacerbado, é intrínseco, é mostrado de certa forma para sempre fomentar esse voto. Então é um voto que atinge mais as pessoas passionais, as pessoas impulsivas. Não é uma coisa ruim, a gente não pode dizer que ele é errado, porque até hoje o Estado não consegue garantir o estado de previsibilidade, e a gente não pode dizer até que talvez essa ainda seja a característica primária do Estado, que deva ser garantida, né? Às vezes a gente não faz nem o nosso arroz com feijão, que é garantir a previsibilidade, e estão buscando outras teorias mais complexas, marxistas, keynesianas, etc., e nem um arroz com feijão a gente está fazendo, né? Então a gente não pode dizer que ele está errado também, não, e a visão dele é correta, é exacerbada, é uma técnica interessante, garante voto, é precisa, funciona, já é usado não de hoje, né? A gente vê muito aí jornalistas da Dialeta, etc., e de jornais policiais de rádio sendo eleitos como deputados federais com grande quantidade de votos. Então é uma técnica, sim, interessante ser estudada, e eu acredito que deve sim ser trabalhado por outros candidatos. Abraço, até o próximo vídeo. Se gostaram desse vídeo, haverão outros. Pode se inscrever no Facebook ou no Twitter. Vou colocar aqui embaixo aqui, os links para poder seguir. E vamos ter outros vídeos, fazer outras análises mais técnicas. O objetivo aqui é ser mais imparcial, uma visão mais técnica sobre política. Um abraço, fiquem com Deus.